Eu sei que talvez você nunca tenha sentido a dor exata que eu senti, mas tenho certeza que vai me entender quando eu disser que o abandono tem um gosto amargo, um silêncio que machuca e uma solidão que parece não caber dentro do peito. Eu quero que você me escute até o fim, porque a minha história é sobre isso, sobre ser rejeitada, desprezada, mas também sobre me levantar, encontrar a coragem dentro de mim e descobrir que o amor, aquele verdadeiro, doce, paciente, ainda me esperava em algum lugar. Meu nome é Helena. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida, e vou lhe contar tudo neste relato. Eu nasci e cresci no interior de Minas Gerais. Numa cidade pequena, onde todo mundo se conhecia pelo nome e até pelo cheiro do café que vinha das cozinhas no final da tarde. Minha infância foi simples, com o cheiro de terra molhada depois da chuva e o som das galinhas ciscando no quintal da minha mãe. Mas desde cedo, aprendi que a vida exige mais do que força nos braços, exige firmeza no coração. Casei cedo, muito cedo, porque naquela época era quase obrigação. Aos 20 anos, eu já estava de aliança no dedo, acreditando que estava construindo a vida com quem me protegeria e caminharia comigo até a velhice. O nome dele era Carlos, um homem que sabia falar bonito, que prometia mundos e fundos, mas que pouco a pouco foi me mostrando que as palavras podem ser só vento, se não vêm acompanhadas de verdade. Os primeiros anos foram suportáveis, cheios de esperança, porque eu acreditava que o amor dele só precisava de tempo para crescer. Mas o tempo passou e o que cresceu foi a indiferença, o desprezo, os olhares duros, as palavras frias que me cortavam mais do que qualquer faca. Eu trabalhava fora, cuidava da casa, fazia de tudo pelos filhos, sim, 2 meninos que nasceram desse casamento, e ainda assim, parecia que nada bastava. O abandono não veio de uma vez, sabe? Não foi como um tapa que chega de surpresa. Ele veio aos poucos, nos detalhes que eu fingia não ver, o prato que ele deixava de comer só pra dizer que minha comida estava sem gosto. As noites em que não voltava para casa e, quando voltava, trazia no corpo o perfume que não era meu, as conversas secas, que já não tinham nada além de cobrança. Até que um dia, ele simplesmente me disse: Helena, eu não te amo mais. Nunca amei, na verdade. Você que inventou esse amor sozinha. Essas palavras ecoaram dentro de mim como se alguém tivesse me arrancado o ar dos pulmões. Eu tremi, minhas pernas fraquejaram, e tudo que consegui responder foi um silêncio dolorido, porque não havia força em mim para discutir. Ele me deixou ali, na sala, com o coração em pedaços e a vida despencando diante dos meus olhos. A partir daquele dia, minha luta começou. Não foi apenas contra a solidão de não ter mais um companheiro, mas contra a rejeição, contra a sensação de não valer nada, contra a voz interna que dizia que eu não seria capaz de recomeçar aos 40 anos. Muitas vezes chorei de madrugada, tentando abafar o som com o travesseiro para não acordar meus filhos. Muitas vezes ajoelhei no chão da cozinha, com as mãos frias sobre o piso gelado, pedindo a Deus que me desse força, que não deixasse minha fé se apagar. O que mais doía não era só a ausência dele, mas a lembrança constante do quanto eu tinha me sacrificado por aquele casamento. Quantas vezes engoli ofensas, quantas vezes deixei de sonhar por mim para sonhar por ele. Quantas vezes me calei quando queria gritar. E no fim, tudo que recebi foi desprezo. Mas, veja bem, foi também nesse ponto de dor que eu descobri algo que mudaria o rumo da minha vida. Eu descobri que dentro de mim havia uma mulher que eu mesma não conhecia. Uma mulher que ainda tinha coragem, que ainda podia se levantar,
que ainda podia acreditar que não era tarde demais. Essa é a história que quero compartilhar com você. Não para que tenha pena de mim, mas para que entenda que o abandono pode até marcar, mas não define quem somos. Eu não sabia, mas Deus ainda tinha preparado algo especial para mim. E foi assim que minha trajetória começou, entre lágrimas, dor, e a primeira fagulha de esperança que acendeu dentro de mim. Se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Eu lembro que, nos dias seguintes àquela conversa cruel com o Carlos, eu andava pela casa como uma sombra. Cada objeto parecia carregar a marca do abandono. O sofá onde ele sentava, a cadeira vazia na mesa do jantar, até o guarda-roupa com o espaço dele já quase vazio. Tudo me lembrava que ele tinha ido embora não apenas da casa, mas da minha vida. Eu tinha 40 anos. 40. Muitas pessoas diziam que era cedo demais para desistir de viver, mas dentro de mim parecia que a juventude tinha escorrido pelo ralo junto com aquele casamento fracassado. Eu olhava no espelho e não via mais a Helena que eu sonhava ser. Via uma mulher cansada, com olheiras profundas e um coração despedaçado. Meus filhos, André e Felipe, eram adolescentes naquela época. Eles tentavam disfarçar a dor, mas eu sabia que também estavam em pedaços. André se fechou em silêncio, passava horas no quarto ouvindo música alta, como se quisesse abafar o mundo. Já Felipe, mais novo, buscava o meu colo constantemente. Perguntava: "Mãe, a gente vai ficar bem, né?" E essa pergunta dele me atravessava como uma faca. Porque, no fundo, eu mesma não sabia a resposta. Foi numa dessas noites de silêncio e desespero que eu me ajoelhei no chão do quarto. O piso frio gelava meus joelhos, mas eu não ligava. Fechei os olhos e clamei a Deus: "Senhor, eu não tenho forças. Mas não deixe que meus filhos vejam a mãe deles derrotada. Me ajuda a levantar, me ajuda a acreditar que ainda existe vida depois disso." Eu não ouvi resposta em palavras. Mas senti um calor suave dentro do peito, como se Deus tivesse colocado a mão sobre o meu coração e sussurrado em silêncio: "Levanta, filha, ainda não acabou." No dia seguinte, decidi que não podia mais viver como uma vítima. Eu ainda não sabia como, mas tinha que recomeçar. Comecei devagar. Primeiro, arrumei a casa inteira, como se quisesse expulsar cada lembrança ruim. Depois, fui até o quintal, cuidei das plantas que estavam quase morrendo sem água. Senti o cheiro da terra molhada, das flores que insistiam em nascer. E foi ali, entre aquelas pequenas sementes de vida, que percebi: se até a terra sabe-se refazer depois da seca, eu também podia. Minha vizinha e amiga, Dona Cida, percebeu minha mudança. Ela bateu no meu portão numa tarde de domingo, trazendo um bolo de fubá quentinho. "Helena, eu sei que você tá sofrendo, mas não pode se entregar. Você é mais forte do que imagina." Eu a abracei com lágrimas nos olhos. Às vezes, Deus manda anjos em forma de amigos simples. Pouco a pouco, fui retomando coisas que tinha deixado de lado. Voltei a frequentar a igreja do bairro. Voltei a cantar nos cultos, mesmo que a voz falhasse entre soluços. Voltei a sentir o abraço acolhedor das irmãs que me diziam: "Helena, você não está sozinha." E ali, dentro daquele templo simples,
com os bancos de madeira e o cheiro de vela e café passado, eu recuperei uma parte de mim que tinha sido sufocada. A fé. Mas, apesar dessa força que começava a brotar, os desafios ainda eram muitos. O salário que eu ganhava como costureira não era suficiente. Eu passava noites inteiras costurando roupas para as vizinhas, bordando toalhas, reformando vestidos. A máquina de costura fazia um barulho ritmado que me acompanhava até altas horas da madrugada. O pano espero cordava meios de Deus, moscata. Ponto que eu dava era também uma forma de me reconstruir. E foi nesse processo de luta e reconstrução que um novo capítulo começou a se desenhar, ainda que eu não soubesse. Uma tarde, ao sair da igreja, eu esbarrei com um homem no portão. Ele estava ajudando a carregar umas caixas de alimentos para a campanha dos mais necessitados. Alto, moreno, com os olhos castanhos que transmitiam uma calma rara. Desculpa, senhora, disse ele, sorrindo de um jeito tímido. Não tem problema, respondi, tentando esconder o embaraço. Naquele momento, não imaginei que aquele simples encontro pudesse mudar tanto a minha vida. Mas o coração tem seus próprios caminhos. Depois daquele encontro rápido na porta da igreja, minha mente ficou inquieta. Eu não estava procurando nada, não queria ninguém. Meu coração ainda estava cheio de feridas abertas, cicatrizes que mal tinham começado a se fechar. Mas, de algum jeito, aquele olhar calmo me acompanhou durante dias. Não era só a aparência dele que me chamou a atenção, era a forma respeitosa, a gentileza simples, a ausência daquela arrogância que eu tinha vivido durante tantos anos. Descobri que o nome dele era Marcelo. Ele tinha 42 anos. Era viúvo, e ajudava sempre nas ações da igreja porque dizia que, quando a esposa faleceu, foi ali que encontrou forças para não desmoronar. Eu me identifiquei, mesmo sem querer admitir. Era como se a dor dele reconhecesse a minha. Nos primeiros dias, nossas conversas eram rápidas, quase superficiais. Boa tarde, precisa de ajuda com as caixas, ou um simples sorriso tímido no corredor da igreja. Mas cada gesto dele ia abrindo uma brecha no muro que eu tinha construído ao redor de mim. Eu percebia que Marcelo não tinha pressa. Ele não forçava nada, não me sufocava com perguntas, não me olhava como se quisesse arrancar algo de mim. Ele apenas estava ali, presente. Uma tarde de sábado, enquanto eu terminava de costurar uma cortina encomendada pela vizinha, ouvi baterem à porta. Quando abri, lá estava ele, segurando uma sacola com legumes frescos. Dona Cida comentou que você gosta de cozinhar, então trouxe umas coisas da feira. Fiquei sem reação. Não estava acostumada com gestos de cuidado. Nossa, obrigada, não precisava. Ele sorriu. Precisar, não. Mas eu quis. Aquela frase simples me desmontou. Por dentro. Quantas vezes eu tinha desejado alguém que quisesse fazer algo por mim, não por obrigação, mas por vontade. Eu não sabia como reagir. Convidei-o para entrar, ofereci café, e ali ficamos conversando na cozinha. O cheiro do café fresco enchia o ar, misturado com o aroma dos bolinhos de chuva que eu tinha acabado de fritar. Marcelo falou de sua vida, da esposa que perdeu para uma doença repentina, da solidão que enfrentou, e de como tinha encontrado na fé um motivo para continuar. Eu ouvi tudo em silêncio, com lágrimas discretas nos olhos. Quando percebi, já estava abrindo meu coração também, falando do abandono, da dor de ser rejeitada, das noites em claro. Ele me ouviu sem interromper, sem julgar, apenas segurando a xícara de café entre as mãos e balançando a cabeça. Em sinal de compreensão, Helena,
não é vergonha nenhuma ter sido ferida. Vergonha é alguém não saber valorizar quem a gente é, ele disse, olhando direto nos meus olhos. Essas palavras me atingiram fundo. Era como se ele tivesse enxergado dentro de mim uma força que eu mesma já não acreditava ter. Nos dias seguintes, Marcelo começou a aparecer mais. Às vezes, passava só para trazer pão quente da padaria. Às vezes me ajudava a carregar os rolos de tecido que eu comprava pro meu trabalho de costura. Meus filhos começaram a notar, é claro. Felipe, mais novo, se afeiçoou rápido a ele. Mãe, o tio Marcelo é legal. Ele fala comigo como se fosse meu amigo. Dizia, sorrindo. André, por outro lado, tinha um pé atrás. Adolescente, com o coração ainda machucado pela saída do pai, ele não aceitava fácil a presença de outro homem por perto. Mãe, cuidado. Esse cara pode estar querendo se aproveitar. Doía ouvir isso, mas eu entendia. Eu mesma tinha essa desconfiança dentro de mim. O medo de me entregar de novo, de ser enganada outra vez, me fazia erguer barreiras. Certa noite, depois de uma reunião na igreja, ele me ofereceu carona até em casa. Eu hesitei, mas aceitei. Dentro do carro, o rádio tocava baixinho uma música antiga, e ficamos em silêncio por alguns minutos. Até que ele disse: Helena, eu não quero apressar nada, nem invadir seu espaço. Só quero que você saiba que eu admiro sua força. Você pode não perceber, mas brilha mesmo quando pensa que está apagada. Meu coração acelerou. Eu não lembrava a última vez que tinha ouvido algo tão sincero. E foi nesse instante que percebi que estava diante de uma escolha: continuar vivendo com medo ou permitir que a vida me mostrasse uma nova chance. Mas permitir não era simples. Eu ainda carregava lembranças pesadas, ainda tinha noites em que acordava chorando, lembrando das palavras cruéis de Carlos. Eu ainda me sentia quebrada em muitos pedaços. No entanto, Marcelo não parecia se assustar com minhas feridas. Ele se aproximava devagar, respeitando meu tempo, como quem cuida de uma planta frágil, dando água e luz, mas sem forçar o crescimento. E assim, sem que eu percebesse, o abandono que antes era só dor começou a se transformar em terreno fértil para algo novo. Esperança. O tempo foi passando, e cada encontro com Marcelo parecia desenhar uma nova página na minha vida. Não eram gestos grandiosos, não eram promessas vazias. Era o simples, o cotidiano, o que eu sempre sonhei em ter e nunca tinha experimentado: respeito, atenção e carinho. Uma manhã de domingo, acordei cedo para preparar o almoço. Eu queria fazer algo especial, porque tinha convidado Dona Cida e alguns irmãos da igreja. Enquanto cortava os temperos, ouvi a campainha tocar. Era Marcelo, trazendo um saco de laranjas fresquinhas da feira. Pensei em trazer para você fazer um suco, disse com aquele sorriso sereno que começava a me desarmar. Naquele almoço, percebi como ele se entrosava com todos. Conversava com Dona Cida sobre política, ria com meus filhos sobre futebol, elogiava minha comida sem exagero, mas com sinceridade. Eu observava de longe e pensava: será que é possível que Deus tenha colocado esse homem no meu caminho justo agora, quando eu achava que não merecia mais nada? Mas o coração, ferido como estava, insistia em me puxar para trás. Eu tinha medo. Medo de acreditar, medo de me entregar, medo de sofrer de novo. À noite, quando a casa já estava em silêncio, eu me sentei sozinha na cozinha, olhando para a xícara de chá nas mãos, e chorei. Era como se duas vozes brigassem dentro de mim, uma dizendo que eu devia abrir meu coração,
e outra sussurrando que eu não suportaria mais uma decepção. Foi nesse ponto que decidi conversar com Deus de forma mais sincera do que nunca. Senhor, o que eu faço? Eu não quero me enganar. Não quero cair em ilusões. Se esse homem não for parte do teu plano para mim, me mostra. Mas, se for, me dá coragem de não fugir. No domingo seguinte, durante o culto, senti como se aquela oração tivesse sido respondida de um jeito silencioso. A palavra pregada naquele dia falava sobre recomeços, sobre como Deus é capaz de transformar cinzas em flores, dor em testemunho, lágrimas em sorrisos. Eu me arrepiei. Era como se cada frase fosse direcionada a mim. Depois do culto, Marcelo se aproximou e perguntou se eu gostaria de dar uma volta até a praça. Aceitei, embora com o coração acelerado. Caminhamos lado a lado, as luzes dos postes iluminando o chão de pedras, o vento suave da noite trazendo o cheiro de pipoca da barraca da esquina. Helena, ele começou, com a voz calma. Eu sei que você tem seus medos. E tem todo o direito de ter. Eu também tive os meus. Quando perdi minha esposa, achei que nunca mais poderia amar. Mas Deus me mostrou que o amor não tem prazo de validade. Ele pode nascer de novo, mesmo quando a gente acha que já morreu. Eu não consegui responder de imediato. Pariai, olhei para ele, e as lágrimas começaram a escorrer. Eu tenho medo, Marcelo, medo de acreditar de novo e me despedaçar outra vez. Ele não tentou me convencer com palavras bonitas. Apenas pegou minhas mãos e disse: então deixa eu ser aquele que te ajuda a não cair. Se tropeçar, eu estarei aqui para te segurar. Aquele gesto, tão simples, quebrou algo dentro de mim. Não era como Carlos, que sempre me fazia sentir menor, culpada, insuficiente. Marcelo não me diminuía, pelo contrário, parecia querer-me levantar. Os dias foram se transformando em semanas, e os encontros ficaram mais frequentes. Um jantar simples em casa, uma ida juntos à feira, até mesmo uma tarde em que ele me acompanhou ao trabalho para carregar tecidos pesados. Meus filhos, aos poucos, foram aceitando a presença dele. Felipe já chamava Marcelo de tio, com naturalidade. André ainda guardava certa resistência, mas já não demonstrava a mesma hostilidade. Um dia, enquanto eu costurava um vestido de festa para a filha de uma cliente, Marcelo apareceu de surpresa. Trouxe uma rosa vermelha, dessas colhidas do próprio jardim, para enfeitar a sua mesa. Disse, entregando a flor. Eu segurei aquela rosa como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Não pelo valor, mas pelo significado. Era a primeira vez, em tantos anos, que alguém me dava uma flor sem esperar nada em troca. À noite, fiquei olhando para aquela rosa no vaso, pensando em como a vida pode ser surpreendente. Eu, que tinha sido rejeitada, humilhada e esquecida, agora começava a sentir o calor de um carinho verdadeiro. Mas, junto com essa esperança, também vinham os fantasmas do passado. Muitas vezes, eu sonhava com Carlos, com as palavras duras que ele disse, com o olhar frio que me despedaçou. Acordava assustada, com o coração disparado, e a lembrança me puxava de volta para o medo. Foi numa dessas madrugadas que decidi algo dentro de mim. Eu não permitiria mais que o passado governasse meu presente. Eu precisava aprender a confiar. De novo, mesmo que fosse difícil. Eu precisava acreditar que Deus não me deu uma nova chance à toa. Com essa decisão silenciosa, uma semente de coragem começou a germinar no meu coração. A cada novo dia, eu sentia que minha vida começava a se encher de cores novamente. Era estranho, confesso.
Depois de tantos anos vivendo sob a sombra da rejeição, parecia quase impossível acreditar que alguém pudesse me olhar com ternura, sem esperar nada em troca. Mas Marcelo me mostrava isso nos detalhes. Ele não precisava de grandes gestos para me conquistar, a paciência dele já era, por si só, um presente que curava minhas feridas. Uma tarde de quarta-feira, eu estava na costura, perdida entre tecidos e linhas, quando ouvi baterem à porta. Era Marcelo, com 2 marmitas nas mãos. Pensei que você estivesse ocupada e não tivesse tempo para cozinhar. Trouxe um almoço pra gente, disse, sorrindo. Eu ri, meio sem jeito, e respondi: Você vai me acostumar mal, viu? Ele riu junto. Que bom seria se todos os maus costumes fossem cuidar de quem a gente gosta. Sentamos ali mesmo, entre a máquina de costura e os tecidos espalhados. O cheiro de arroz fresquinho e frango assado tomou conta do ambiente. Enquanto comíamos, conversamos sobre coisas simples, a infância dele no interior, as histórias engraçadas de quando ajudava o pai na roça, e até sobre os sonhos que ainda carregava. Eu percebia que, apesar de já ter sofrido tanto, Marcelo ainda mantinha um olhar cheio de esperança sobre a vida. Foi nessa conversa que ele me disse algo que nunca esqueci: Helena, eu acredito que cada dor que a gente passa não vem para nos destruir, mas para nos ensinar a reconhecer o verdadeiro valor das coisas. Talvez, se eu não tivesse perdido tanto, não saberia hoje dar valor a momentos tão simples como esse: almoçar ao lado de você. Essas palavras ficaram gravadas dentro de mim. Eu percebia que Marcelo não estava tentando preencher um vazio em mim com promessas. Ele estava me mostrando que o amor verdadeiro se constrói devagar, com paciência e respeito. Meus filhos também começaram a se aproximar mais dele. Felipe, o mais novo, sempre puxava a conversa, perguntava sobre futebol, fazia questão de sentar perto dele nas refeições. Já André ainda mantinha certa resistência, mas eu sabia que, lá no fundo, estava aprendendo a enxergar Marcelo de outra forma. Ele só precisava de tempo, e Marcelo sabia disso. Nunca forçava nada, apenas oferecia presença. Uma noite, enquanto lavava a louça, André se aproximou e disse em voz baixa: Mãe, eu ainda não sei se gosto dele, mas percebo que você sorri mais desde que ele aparece por aqui. Faz tempo que eu não via você sorrir assim. Eu segurei as lágrimas e apenas respondi: Obrigada, meu filho. Isso já significa muito para mim. A verdade é que aquele sorriso que André notava era novo até para mim. Eu mesma não lembrava a última vez que tinha sentido leveza no peito. Com o tempo, Marcelo começou a participar de pequenos momentos da nossa rotina. Um passeio na praça, um café depois do culto, até mesmo um domingo em que nos acompanhou numa visita ao cemitério, onde levei flores para o túmulo dos meus pais. Ele ficou ao meu lado em silêncio, respeitando aquele momento íntimo, sem dizer nada que não fosse necessário. Só a presença dele já me bastava. Mas, junto com essa aproximação, também vieram os questionamentos internos. Eu me perguntava se não era cedo demais, se eu não estava apenas tentando preencher um vazio deixado por Carlos. Eu temia estar confundindo cuidado com amor, gentileza com promessa. Às vezes, eu me fechava de novo, levantava muralhas dentro de mim. Uma dessas vezes aconteceu quando Marcelo, sem querer, mencionou a palavra futuro. Estávamos tomando café, e ele disse: Quem sabe um dia a gente pode viajar juntos, conhecer outras cidades. Na hora, meu coração disparou. Eu me calei, e ele percebeu. Desculpa, não quis te pressionar. Eu só estava sonhando alto. Eu sei, respondi,
quase sussurrando. É que ainda dói pensar em planos. Ele colocou a mão sobre a minha e disse: Eu não tenho pressa, Helena. O tempo é seu. Eu só quero caminhar ao seu lado, mesmo que devagar. Aquele gesto simples me desmontou de novo. Ele não queria me apressar, não queria roubar de mim a chance de curar cada ferida no meu ritmo. Nessa mesma noite, antes de dormir, me ajoelhei no quarto e agradeci a Deus. Pela primeira vez, depois de muito tempo, não pedi nada. Apenas agradeci. Agradeci pela coragem que Ele estava me dando, por esse homem que tinha cruzado meu caminho, e pela esperança que florescia no meu coração. A verdade é que eu ainda não sabia exatamente onde tudo aquilo ia dar. Mas uma coisa eu já sabia: o abandono não seria mais a palavra final da minha história. Com o passar dos meses, comecei a perceber que minha vida já não tinha mais o mesmo silêncio pesado de antes. Era como se Marcelo tivesse acendido pequenas luzes em cada canto escuro da minha alma. Não eram fogos de artifício, não eram explosões repentinas. Eram velas, uma a uma, que iluminavam devagar o caminho que eu achava que já estava condenado. A escuridão. Eu ainda tinha minhas recaídas. Não vou mentir. Havia dias em que acordava com lembranças fortes do passado, lembranças de Carlos me desprezando, lembranças das lágrimas escondidas. Nessas horas, parecia que todo o progresso que eu fazia se desfazia em segundos. Mas a diferença agora é que eu não estava mais sozinha nesses momentos. Marcelo, de alguma forma, sempre aparecia quando eu mais precisava. Uma tarde chuvosa. Por exemplo, eu estava no quarto chorando baixinho. A chuva caía forte, batendo contra a janela, e eu me sentia de volta àquela noite em que Carlos tinha me dito que nunca me amou. Era como se a dor voltasse inteira. De repente, ouvi o som de alguém batendo no portão. Era Marcelo, encharcado, com um guarda-chuva pequeno que mal o protegia. Eu passei aqui porque senti que você precisava de companhia, disse, com um olhar sereno. Eu o deixei entrar, ainda com os olhos vermelhos. Ele não perguntou nada. Não exigiu explicações. Apenas sentou no sofá ao meu lado, segurou minha mão e ficou em silêncio. Às vezes, é isso que a gente precisa: alguém que esteja disposto a simplesmente estar ali. Nessa mesma noite, depois que a chuva passou, ele olhou para mim e disse: Helena, eu sei que o que você passou foi duro demais. Eu não posso apagar essa dor. Mas eu posso estar aqui para ajudar você a escrever novas memórias. Essas palavras mexeram profundamente comigo. Porque não era a promessa de um final feliz imediato. Era a promessa de presença, de caminhada, de paciência. Meus filhos também começaram a perceber essa diferença. André, que antes olhava Marcelo com tanta desconfiança, começou a amolecer. Uma noite, os dois ficaram até tarde conversando na varanda sobre música e trabalho. Eu, da cozinha, ouvi o riso de André, e aquilo encheu meu coração de esperança. Felipe, por sua vez, já tratava Marcelo quase como parte da família. Foi nesse período que algo especial aconteceu. Era aniversário de Felipe, e ele pediu para que Marcelo viesse à pequena comemoração que fizemos em casa. Eu mesma fiquei surpresa com o convite, mas Felipe disse: Mãe, ele já faz parte da nossa vida. Eu quero ele aqui. Naquela noite, enquanto cantávamos parabéns e o cheiro de bolo de chocolate tomava conta da casa, olhei em volta e senti uma paz que não lembrava há anos. Meus filhos estavam sorrindo. Eu estava sorrindo. E Marcelo, sentado à mesa, olhava para nós com um brilho nos olhos que dizia tudo sem precisar de palavras. Mas nem tudo eram flores. Ainda havia uma parte de mim que resistia.
Eu me perguntava se era certo abrir espaço em definitivo para ele. E, como se a vida quisesse testar minha coragem, o passado resolveu bater novamente à minha porta. Certa tarde, quando eu voltava da feira carregando sacolas pesadas, ouvi uma voz que conhecia muito bem. Era Carlos, parado na calçada, com o mesmo olhar arrogante de sempre. Então é assim? Ele disse, olhando para as sacolas e depois para mim. Já arrumou outro para substituir? Meu coração gelou. Eu não sabia se tremia de medo ou de raiva. Respirei fundo e respondi com calma: não estou substituindo ninguém. Estou vivendo minha vida. Ele riu, aquele riso debochado que tantas vezes me machucou. Você nunca vai ser feliz sem mim, Helena. Nunca. Essas palavras ecoaram dentro de mim, mas, ao contrário do passado, dessa vez não me destruíram. Eu olhei nos olhos dele e disse, firme: já sou mais feliz agora do que fui em todos os anos ao seu lado. Ele ficou sem reação, virou as costas e foi embora. Eu, por dentro, tremia como uma folha. Mas, ao mesmo tempo, uma força nova surgia em mim. Pela primeira vez, eu tinha enfrentado aquele homem sem medo. Naquela noite, contei a Marcelo o que aconteceu. Ele apenas me abraçou e disse: você não precisa provar nada para ninguém, Helena. O que importa é que você sabe quem é e o valor que tem. E foi nesse abraço que eu percebi: eu não estava mais presa ao passado. Eu tinha rompido correntes invisíveis. Eu podia, finalmente, caminhar para a frente. Depois daquele encontro inesperado com Carlos, eu me senti como se tivesse atravessado uma ponte que antes parecia impossível. Durante anos, eu carreguei medo dele, não só pela presença física, mas pelas palavras que ecoavam dentro de mim. Palavras que me diminuíam, que me faziam acreditar que eu não era capaz de nada sozinha. Quando respondi à altura e mantive a cabeça erguida, percebi que tinha vencido não a ele, mas a mim mesma. Nos dias seguintes, andei mais leve. Parecia que até o ar que eu respirava estava diferente. Eu voltava da feira sorrindo, cumprimentando os vizinhos com um brilho novo nos olhos. Até meu trabalho na costura ganhou outro ritmo. Antes, eu costurava por necessidade, com pressa, apenas para garantir o sustento da casa. Agora, cada ponto que eu dava parecia carregar também um pouco da minha esperança renovada. Marcelo percebeu isso imediatamente. Uma noite, enquanto jantávamos, ele olhou para mim e disse: Helena, você está diferente. O brilho voltou para os seus olhos. Eu sorri, meio tímida, e respondi: acho que é porque eu finalmente entendi que não devo mais nada ao passado. Ele segurou minha mão sobre a mesa e disse, com uma firmeza doce: você nunca deveu nada a ninguém. O erro foi de quem não soube enxergar o tesouro que você é. Essas palavras ficaram gravadas no meu coração. Não porque eu precisava da validação dele para me sentir valiosa, mas porque era bom ouvir alguém reconhecer o que eu mesma começava a enxergar: que eu era digna de amor, de respeito e de felicidade. Meus filhos também sentiram essa mudança. Felipe, sempre alegre, começou a se abrir ainda mais. Ele vivia inventando desculpas para chamar Marcelo para jogar bola no quintal ou para conversar sobre as coisas da escola. Já André, que ainda guardava seu silêncio, me surpreendeu um dia. Voltávamos juntos da padaria quando ele, do nada, disse: Mãe, eu sei que você sofreu muito. Eu só não queria que sofresse de novo. Mas vendo você agora, acho que talvez esse Marcelo seja mesmo diferente. Foi como um presente ouvir isso do meu filho. Eu respirei fundo, contive as lágrimas e respondi: ele é diferente, André. Mas, mais importante que isso,
Eu também sou diferente agora. Nesse momento, percebi que a transformação não era apenas sobre encontrar um novo amor. Era sobre me reencontrar como mulher, como mãe, como filha de Deus. Eu não era mais aquela Helena que aceitava migalhas de afeto. Eu tinha redescoberto a minha dignidade. Marcelo começou a fazer parte de momentos mais significativos da nossa rotina. Um domingo, resolvemos todos juntos fazer um piquenique no parque da cidade. O sol brilhava forte, e o cheiro de grama cortada se misturava com o aroma das frutas frescas que levamos. Enquanto os meninos jogavam bola, eu e Marcelo sentamos sobre a toalha estendida e conversamos sobre a vida. Ele contou histórias engraçadas da juventude, falou dos medos que também carrega e, no meio da conversa, soltou uma frase que ficou na minha mente: Helena, eu não quero ser apenas um capítulo da sua história. Quero ser parte do livro inteiro, se você permitir. Meu coração disparou. Não respondi de imediato, mas olhei para ele e sorri. Eu ainda não estava pronta para dar todas as respostas, mas dentro de mim, sabia que aquele desejo dele era sincero. Naquele mesmo dia, enquanto voltávamos para casa, o carro ficou em silêncio por alguns minutos. Até que Felipe, sentado no banco de trás, disse animado: Mãe, o Marcelo joga bola melhor que você. Todos rimos, e aquele riso em família soou como música aos meus ouvidos. No entanto, mesmo com tanta alegria surgindo, os fantasmas do passado ainda tentavam se aproximar. Em algumas noites, eu acordava assustada, com medo de que tudo aquilo fosse passageiro, de que Marcelo pudesse se cansar de mim, de que eu fosse, mais uma vez, deixada para trás. Nessas horas, eu orava em silêncio, pedindo a Deus que me ajudasse a confiar mais, que me desse forças para não sabotar a felicidade que Ele mesmo estava colocando diante de mim. E, como sempre, Deus respondia com pequenos sinais. Às vezes, era uma palavra na pregação da igreja. Às vezes, era um abraço inesperado dos meus filhos. E, muitas vezes, era simplesmente a presença constante de Marcelo, que parecia estar sempre disposto a me mostrar que o amor verdadeiro não machuca, não sufoca, não exige, ele acolhe. Foi nesse ritmo de redescoberta e esperança que percebi: eu já não era mais a mesma. O abandono que antes parecia ter me destruído agora se transformava na base para minha vitória. Com o tempo, comecei a perceber que a minha vida não girava mais em torno do que eu havia perdido, mas do que eu estava construindo. Era um sentimento novo, quase assustador, porque eu já não acordava com aquela dor no peito que me acompanhava desde que Carlos tinha ido embora. Agora, eu acordava com a sensação de que cada dia era uma oportunidade de recomeçar. Marcelo tinha um jeito de tornar o simples especial. Às vezes, aparecia no fim da tarde só para tomar um café comigo. Sentávamos na varanda, observando o sol se pôr por trás das árvores, enquanto o cheiro de café fresco e pão de queijo aquecia o ar. Ele contava histórias de sua infância. E eu me via rindo alto, algo que fazia muito tempo que não acontecia. O riso parecia lavar minha alma, quebrando o peso das lembranças ruins. Certo dia, decidi fazer algo que nunca pensei que teria coragem: arrumar minhas coisas antigas. No fundo do guarda-roupa, ainda havia caixas com fotos, cartas e lembranças dos anos em que vivi com Carlos. Por muito tempo, eu não conseguia sequer olhar para aquilo. Mas agora, com Marcelo ao meu lado, senti que era hora de enfrentar. Chamei meus filhos e disse: Hoje eu quero organizar tudo isso. É hora de deixar o que já passou no passado. Eles me ajudaram a abrir as caixas. Fotos amareladas, cartões de aniversário,
bilhetes que na época pareciam cheios de amor, mas que hoje soavam vazios. Ao tocar naquelas lembranças, percebi que não doíam mais como antes. Doía, mas era diferente. Era como revisitar uma ferida que já tinha começado a cicatrizar. Marcelo não interferiu. Ficou sentado ao meu lado, apenas segurando minha mão de vez em quando, como quem diz: eu estou aqui. E isso bastava. No final, escolhi algumas poucas fotos que guardavam memórias dos meus filhos pequenos e coloquei todo o resto em um saco. Isso não me define mais. O falei em voz alta, quase como um desabafo. Aquela foi uma noite libertadora. Eu senti que finalmente estava fechando uma porta que há muito tempo permanecia entreaberta, deixando correntes de vento frio me atormentar. Mas a vida, como sempre, gosta de testar nossa força. Pouco tempo depois, Carlos reapareceu, não para tentar voltar, mas para lançar mais palavras de veneno. Ele me procurou para falar dos filhos, questionando a criação deles, insinuando que eu estava dando mau exemplo ao permitir a presença de outro homem em casa. Dessa vez, não me calei. Com calma e firmeza, respondi: eu educo nossos filhos com amor e valores que você nunca teve coragem de ensinar. E se eles estão crescendo fortes e respeitosos, é porque aprendem pelo exemplo, não pelas palavras vazias. Ele tentou retrucar, mas eu não dei espaço. Fechei a conversa e fui embora, de cabeça erguida. Quando cheguei em casa, ainda tremia, mas, ao contar para Marcelo, ele me abraçou e disse: Helena, cada vez que você se posiciona assim, você mostra ao mundo, e a si mesma, o quanto cresceu. Essas palavras me fizeram refletir. Eu tinha sido silenciada por anos, mas agora, finalmente, minha voz ecoava. Foi nesse período que percebi que Marcelo não apenas me ajudava a curar feridas, mas também incentivava meus sonhos. Ele dizia sempre: você é talentosa, Helena. Sua costura não é só trabalho, é arte. Você deveria acreditar mais em si mesma. Com esse incentivo, comecei a ousar. Fiz vestidos mais elaborados, criei modelos diferentes, e até aceitei encomendas maiores. Ver minhas clientes saírem sorrindo, elogiando meu trabalho, era como recuperar uma parte da identidade que eu havia perdido. Eu não era apenas a mulher abandonada por Carlos. Eu era Helena, uma mulher forte, criativa e cheia de vida. Uma noite, depois de um dia exaustivo de costura, Marcelo apareceu com uma surpresa: um caderno bonito, de capa florida. Para você anotar suas ideias de modelos e desenhos. Quero que nunca mais esqueça dos seus sonhos. Fiquei emocionada. Segurei aquele caderno como se fosse um tesouro. Nunca ninguém tinha se importado tanto com os meus sonhos. O que mais me tocava em Marcelo era a forma como ele enxergava a beleza nas minhas pequenas vitórias. Se eu terminava um vestido difícil, ele celebrava como se fosse uma grande conquista. Se eu conseguia sorrir depois de um dia difícil, ele me dizia: esse sorriso é o mais bonito do mundo. E, pouco a pouco, percebi que o amor verdadeiro não estava em promessas mirabolantes, mas no cuidado diário, nos gestos simples, nas palavras sinceras. Eu já não tinha dúvidas, estava vivendo algo que Deus tinha preparado com carinho, algo que nascia da dor, mas florescia em esperança. O caderno que Marcelo me deu se tornou um companheiro inseparável. Cada página em branco parecia me convidar a sonhar de novo. Eu anotava ideias de vestidos, desenhos de blusas, até pensamentos soltos sobre a vida. No início, achei que seria apenas um lugar para guardar rabiscos, mas, aos poucos,
aquele caderno virou um símbolo de recomeço. Meus filhos também perceberam essa transformação. Felipe adorava folhear as páginas, mesmo sem entender muito de moda. Ele dizia, com aquele jeito espontâneo: "Mãe, você tem talento. Vai ter gente importante usando suas roupas ainda, você vai ver." André, mais contido, também começou a me incentivar, mesmo que de forma discreta. Um dia, ao ver uma cliente elogiando meu trabalho, ele sussurrou: "Eu tenho orgulho de você, mãe." Essas palavras me encheram de coragem. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia apenas sobrevivendo. Eu estava vivendo. Marcelo acompanhava cada passo dessa mudança. Ele não apenas me ajudava com as encomendas mais pesadas, mas também era meu maior torcedor. Sempre dizia: "Helena, quando você costura, não é só pano e linha. É amor transformado em arte." Certa noite, depois de um culto emocionante na igreja, ele me convidou para caminhar na praça. O ar estava fresco, as luzes dos postes iluminavam as árvores, e o cheiro de pipoca se misturava com o perfume das flores que ainda resistiam ao sereno. Foi nesse cenário simples que ele parou, olhou nos meus olhos e disse: "Helena, eu não quero apressar nada. Mas quero que você saiba que minha intenção é séria. Eu não vejo você como uma passagem na minha vida. Eu vejo você como um presente de Deus." Meu coração acelerou. Por alguns segundos, fiquei em silêncio, tentando controlar as lágrimas que insistiam em cair. Eu ainda carregava o medo de me entregar totalmente, mas dentro de mim sabia que aquelas palavras vinham de um coração sincero. Respondi com a voz embargada: "Marcelo, eu também sinto que Deus nos uniu por um propósito. Só peço paciência, porque ainda tenho feridas que estou aprendendo a cuidar." Ele sorriu, me abraçou forte e disse: "Paciência é o que mais tenho quando se trata de você." Naquele abraço, senti que estava segura. Não era a segurança de alguém que me controlava, como Carlos fazia, mas a segurança de alguém que me libertava. Com o passar dos dias, os sinais de transformação ficaram cada vez mais visíveis. Eu já não chorava todas as noites. Eu já não evitava os espelhos. Comecei a arrumar meu cabelo de formas diferentes, a usar vestidos que eu mesma costurava, e até a passar batom antes de sair. Não era para Marcelo, não era para ninguém. Era por mim. Era porque eu queria me sentir viva outra vez. E foi justamente nessa fase de renascimento que uma surpresa aconteceu. Recebi uma proposta inesperada. Uma senhora conhecida na cidade, dona de uma pequena boutique, veio até minha casa para encomendar vestidos exclusivos. "Helena, o seu trabalho é delicado, diferente. Quero que você faça algumas peças para minha loja. Tenho certeza de que vão vender bem." Eu fiquei sem palavras. Nunca imaginei que meu trabalho pudesse ganhar essa dimensão. Meus olhos brilharam. E, quando contei a Marcelo, ele celebrou como se fosse uma conquista dele também. "Eu disse que você tinha talento. Esse é só o começo, Helena." Os dias se tornaram mais corridos. Entre cuidar da casa, dos filhos e das novas encomendas, mal sobrava tempo para descansar. Mas, pela primeira vez, o cansaço não vinha acompanhado de tristeza. Era um cansaço bom, cheio de propósito. No entanto, o passado não desistia tão fácil de tentar me atingir. Carlos, incomodado com minha ascensão, apareceu de novo. Dessa vez, não com acusações diretas, mas com insinuações maldosas. "Vejo que você tá toda cheia de planos. Mas cuidado para não se decepcionar." De novo. "Essas coisas não duram." Olhei para ele com firmeza e respondi: "Carlos, a diferença é que agora eu não dependo mais de você,
nem da sua aprovação. Meus planos são meus, guiados por Deus. E mesmo que algo não dê certo, eu já sou vitoriosa. Por ter coragem de tentar. Ele riu, sarcástico, e foi embora. Mas eu não me abalei. Ao contrário, aquelas palavras me deram ainda mais força para continuar. Nessa noite, escrevi no caderno que Marcelo me deu: não sou mais a mulher que vive. De restos de amor. Sou Helena, filha de Deus, e mereço viver plenamente. Ao fechar o caderno, percebi que, pela primeira vez, eu acreditava de verdade nisso. E, ao olhar para Marcelo, que naquela mesma noite me trouxe um buquê de flores simples do campo, entendi que a vitória que eu tanto buscava já estava florescendo dentro de mim. A vida, aos poucos, foi se transformando em algo que eu nunca pensei que pudesse viver. Era como se Deus tivesse me pegado pelas mãos e me conduzido a um lugar onde a dor já não era mais minha morada. Claro, os dias difíceis ainda existiam, sempre existirão, mas eu já não me deixava dominar por eles. Eu tinha força, fé e, pela primeira vez, amor verdadeiro. Minha costura começou a ganhar destaque na cidade. A boutique que me procurou abriu portas que eu nunca tinha imaginado. De repente, meus vestidos estavam sendo usados em festas importantes, em casamentos, em formaturas. Pessoas que eu nunca tinha visto antes vinham até minha casa, elogiavam meu trabalho e pediam peças exclusivas. Eu mesma ficava surpresa. Era como se cada ponto de linha fosse também um ponto de superação que Deus estava bordando na minha história. Marcelo, claro, era meu maior apoiador. Ele vibrava com cada conquista minha como se fosse dele. Uma tarde, quando voltei da loja depois de entregar uma coleção de vestidos, encontrei um bilhete dele preso na porta da minha casa com fita adesiva. Dizia: parabéns, minha campeã. Você venceu o abandono e hoje inspira todos ao redor. Te admiro cada dia mais. Segurei aquele papel contra o peito e chorei. Não de tristeza, mas de gratidão. Marcelo não apenas estava comigo, ele celebrava a mulher que eu estava me tornando. Ele enxergava minhas vitórias, mas também respeitava minhas fragilidades. Meus filhos também floresciam nesse ambiente de renovação. Felipe, sempre tão carinhoso, começou a sonhar em estudar design para me ajudar no futuro. Já André, que antes guardava ressentimento e medo, começou a se abrir mais. Uma noite, ele se aproximou de mim e disse: Mãe, eu errei em desconfiar do Marcelo. Hoje vejo que ele faz bem para você e pra gente também. Eu o abracei forte, com lágrimas nos olhos. Era como se aquele momento fosse um selo de aprovação que faltava para eu finalmente me entregar sem reservas. Foi nesse período que Marcelo tomou coragem para dar um passo a mais. Era um fim de tarde, estávamos caminhando na beira de um lago da cidade, onde o vento leve fazia a água se mover em ondas pequenas e brilhantes. O cheiro das árvores e o canto dos pássaros enchiam o ar de paz. Marcelo parou, olhou nos meus olhos com aquele jeito sereno e disse: Helena, eu não quero apenas estar ao seu lado. Eu quero caminhar com você até o fim dos nossos dias. Meu coração disparou. Eu sabia o que ele queria dizer. Ele não falou em casamento de forma imediata, não trouxe pressa, mas deixou claro que sua intenção era real, profunda e definitiva. Respondi com a voz embargada: Marcelo, eu tenho medo. Ainda há uma parte de mim que teme se entregar por completo. Ele segurou minhas mãos com firmeza e disse: O medo é natural, Helena. Mas o amor verdadeiro não afasta o medo de uma vez. Ele ensina a gente a caminhar mesmo tremendo. Naquele instante, senti que a vida estava me oferecendo algo que eu nunca tinha experimentado:
um amor que não sufoca, não diminui, não aprisiona. Um amor que liberta. Na volta para casa, caminhamos em silêncio, mas era um silêncio cheio de significado. Eu olhava para o céu estrelado e agradecia a Deus. Não era só pelo Marcelo. Era por ter aprendido, no caminho mais difícil, que eu era capaz de recomeçar. Poucos dias depois, um momento marcante aconteceu. Carlos, mais uma vez, apareceu para tentar me desestabilizar. Ele chegou até minha casa, dizendo que queria conversar. No passado, eu teria permitido. Teria escutado, talvez até me magoado de novo. Mas dessa vez, abri a porta apenas o suficiente para deixar claro: Carlos, minha vida não pertence mais a você. Não preciso da sua aprovação, nem da sua opinião. Meus filhos sabem quem eu sou, e isso basta. Ele tentou debochar, mas eu não me abalei. Fechei a porta com firmeza e, pela primeira vez, não senti o peso daquela decisão. Senti leveza, como se tivesse finalmente encerrado um ciclo que há anos insistia em me aprisionar. Marcelo chegou pouco depois. Contei o que tinha acontecido. E, em vez de se revoltar, ele apenas me abraçou e disse: Você é mais forte do que imagina. O que me encanta em você é isso, sua coragem de enfrentar até as maiores dores e transformar em vitória. E naquele abraço, entendi que eu já estava pronta. Pronta para viver não mais como vítima de uma história de abandono, mas como protagonista de uma história de coragem. Os dias que se seguiram depois daquele confronto final com Carlos foram diferentes de tudo que já vivi. Era como se eu tivesse retirado de dentro de mim uma pedra enorme que carreguei por anos nas costas. Não havia mais espaço para a voz dele dentro da minha mente. Pela primeira vez, eu caminhava leve. Marcelo percebeu isso imediatamente. Nossos encontros ficaram ainda mais cheios de alegria e tranquilidade. Eu já não me escondia nos silêncios, não temia mais os olhares, não desconfiava de cada palavra. Aos poucos, fui me permitindo algo que parecia impossível: confiar. Uma tarde ensolarada de sábado, Marcelo chegou em casa com uma surpresa. Ele havia organizado um almoço especial no quintal, com meus filhos, Dona Cida e alguns amigos próximos da igreja. O cheiro da comida caseira invadia o ar, e a mesa simples estava enfeitada com flores colhidas do jardim dele. Quando vi tudo aquilo, meus olhos se encheram de lágrimas. Marcelo, você não precisava. Falei, com a voz embargada. Ele sorriu, me abraçou e respondeu: Eu precisava sim. Porque você merece ser celebrada, Helena. Não só pelas suas conquistas, mas por ser quem é. Durante o almoço, rimos, contamos histórias, e até André, sempre tão contido, soltou gargalhadas. Eu olhava aquela cena e sentia que Deus estava me mostrando, ali diante dos meus olhos, a resposta de todas as minhas orações: uma família reconstruída, não perfeita, mas cheia de amor. Depois que todos foram embora, ficamos apenas nós dois, sentados na varanda, ouvindo o som distante das cigarras. Marcelo segurou minha mão e disse algo que mudou tudo: Helena, eu não tenho pressa, mas quero construir um futuro ao seu lado. Não só um namoro, não só encontros. Quero algo sólido, verdadeiro, abençoado por Deus. Você aceita caminhar comigo nessa direção? Meu coração acelerou. Não era um pedido de casamento naquele instante, mas era uma declaração de vida. Era ele dizendo que queria estar comigo, não por conveniência, não por solidão, mas por amor. Respirei fundo, senti uma mistura de medo e coragem, e respondi: Sim, Marcelo. Eu aceito. Ele me abraçou forte,
e naquela noite eu dormi com uma paz que nunca tinha sentido antes. Nos dias seguintes, comecei a notar como tudo ao meu redor parecia ganhar novo significado. O som da máquina de costura já não era apenas trabalho, era música que embalava meus sonhos. O cheiro do café de todas as manhãs tinha o sabor da esperança. Até o vento que entrava pela janela parecia carregar recados de Deus, dizendo: "Filha, você venceu." Os filhos também estavam cada vez mais próximos de Marcelo. Felipe não escondia a admiração, dizia que queria ser como ele quando crescesse. André, com mais calma, começou a compartilhar planos e até pediu conselhos sobre trabalho e estudos. Ver isso me emocionava, porque eu sabia que o exemplo que eles tinham agora era de um homem íntegro, respeitoso, um verdadeiro espelho de caráter. Mas o que mais me marcava era a forma como Marcelo tratava não só a mim, mas a minha história. Ele nunca tentava apagar o passado, nunca dizia: "Esquece isso." Pelo contrário, ele reconhecia a dor que eu vivi e me mostrava que, apesar dela, eu podia florescer. Esse respeito era, para mim, a maior prova de amor. Foi nessa fase que comecei a planejar algo que antes parecia impossível: meu próprio ateliê. Não seria nada grandioso, apenas um espaço maior para atender minhas clientes e expor meus trabalhos. Marcelo me incentivava todos os dias: "Helena, você tem talento demais para ficar escondida. O mundo precisa ver sua arte." Eu sorria, tímida. Mas lá dentro começava a acreditar. E foi nesse contexto de recomeço, de sonhos que se tornavam possíveis, que eu finalmente entendi o que significava a palavra vitória. Não era sobre vingança, não era sobre provar nada a ninguém, muito menos a Carlos. Vitória era estar em paz comigo mesma, era poder sorrir sem medo, era acreditar no futuro de mãos dadas com alguém que me amava de verdade. E, naquela altura da minha vida, aos 40 anos, eu percebi que nunca é tarde para amar, para recomeçar, para ser feliz de verdade. Naquele domingo, acordei mais cedo que o normal. O sol entrava suave pela janela, iluminando meu quarto com uma luz dourada. Olhei ao redor e senti algo que há anos eu não sentia: paz. Era como se todos os pedaços que um dia estiveram quebrados dentro de mim finalmente tivessem encontrado o encaixe perfeito. Levantei, preparei o café e fiquei observando meus filhos ainda dormindo. Vi neles a continuidade da minha luta, a prova de que todo sacrifício valeu a pena. Eles cresceram vendo uma mãe que chorava em silêncio, mas que nunca desistiu. E agora, finalmente, podiam ver uma mãe sorrindo de verdade, reconstruindo a própria vida. Naquela tarde, Marcelo chegou com flores simples, colhidas do próprio jardim. Eu sorri e disse: "Você não precisa me trazer flores sempre." Ele riu, olhando nos meus olhos: "Eu sei. Mas faço porque quero. Porque cada flor que eu colho me lembra que você floresceu mesmo depois de tantas tempestades." As lágrimas escorreram, não de tristeza, mas de gratidão. Aquele homem enxergava em mim não a mulher abandonada, mas a mulher vitoriosa. Não a vítima, mas a sobrevivente que transformou dor em força. Foi nesse dia que ele tomou coragem para fazer algo special. Estávamos reunidos no quintal, com Felipe e André por perto, quando Marcelo se levantou, olhou para todos e disse: "Eu não vim aqui apenas para estar ao lado de vocês. Eu vim para construir uma vida juntos. Helena, você aceita dividir seus dias comigo, sob a bênção de Deus, não como o passado que te prende, mas como o futuro que a gente pode escrever de mãos dadas." Fiquei sem ar. Meu coração acelerou, minhas mãos tremiam.
Olhei para meus filhos, e vi o sorriso nos rostos deles. André, que tanto resistiu, assentiu com a cabeça em sinal de apoio. Felipe, mais espontâneo, gritou: diz sim, mãe, e. Eu disse: Sam, Marcelo. Eu aceito. Naquele instante, senti que todas as dores do abandono, todos os anos de desprezo, todos os momentos em que me ajoelhei no chão implorando forças, encontravam seu propósito. Deus nunca tinha me deixado. Ele apenas estava me preparando para esse momento. A celebração não foi luxuosa, não houve grandes festas. Houve apenas nós, nossa família, nossos amigos mais próximos e a certeza de que estávamos vivendo um milagre silencioso, mas grandioso. Minha vida não ficou perfeita de repente. Ainda havia contas a pagar, ainda havia desafios diários. Mas, agora eu tinha algo que muda tudo: amor verdadeiro, respeito, fé renovada e uma certeza que ninguém poderia roubar. Eu venci. Hoje, quando olho para trás, vejo a mulher que um dia acreditou que nunca mais poderia amar. Vejo a mãe que chorou em silêncio, que teve medo de não conseguir criar os filhos sozinha, que acreditou nas palavras cruéis de um homem que não soube valorizar. Mas também vejo a mulher que se levantou, que acreditou na voz de Deus quando ele disse: levanta, filha, ainda não acabou. E eu levantei. Hoje, aos 40 anos, sei que minha história não é sobre o abandono que sofri, mas sobre a vitória que conquistei. Aprendi que não importa a idade, não importa os tombos, sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de permitir que o amor floresça de novo. E é isso que quero deixar para você, que me ouviu até aqui. Não importa o que disseram sobre você, não importa quem te deixou para trás. Você não é o que perdeu, você é o que ainda pode conquistar. Se a dor te derrubou, a fé pode te levantar. E se alguém disse que você não conseguiria sozinha, saiba que você pode, sim. E, muitas vezes, Deus ainda coloca pessoas especiais no caminho para mostrar que não estamos destinados a viver no vazio. Eu fui abandonada. Eu chorei noites inteiras. Eu achei que tinha acabado. Mas hoje, eu posso dizer com toda certeza: eu venci. Do abandono à vitória, essa é a minha história. E, se você também acredita que a vida pode ser reconstruída, eu te convido. Tulipa, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilhe essa história. Porque, às vezes, um simples relato pode transformar um coração. Obrigada por estar comigo até aqui.